gente finalizar esse primeiro bloco do Morning Show, vamos aqui com mais uma notícia girando o assunto. Agora a gente vai para nossa editoria de esportes para dar aquela aliviada. Só que não, meus queridos ouvintes, meus queridos telespectadores. Ficou ainda pior agora. Né, Vini? Seria a nossa página policial agora? Exato. O que aconteceu? Jogo do Santos ontem à noite, pancadaria, briga, baixaria, o que foi? Aconteceu, Edgar, o que todo mundo já sabia o que aconteceu ontem no Pacaembu, devido à palhaçada, à atitude vergonhosa da dona Conmebol e anunciar no dia do jogo, às 11 horas da manhã, sendo que o jogo seria às 7h30 da noite, que o Santos seria punido pela escalação irregular do Meia Sanches. Estou dizendo que o Santos estava certo em toda essa situação? Não, o Santos está errado da mesma forma, porque não se cercou dessa situação. O Santos escalou o Sanches, que tinha uma punição de 2015, uma expulsão quando ele jogava pelo River Plate na semifinal da Libertadores. Ele agrediu um gandula, foi expulso por 3 jogos. Em 2016, e aí a Conmebol obriga que você cumpra essa punição em uma próxima competição. No mesmo torneio, numa próxima competição da entidade. Então, numa Sul-Americana ou numa própria Libertadores. Perfeito. Em alguma competição que seja organizada pela Conmebol. Ele saiu do River Plate e foi jogar no México. Em 2016, a Conmebol completou 100 anos de história e deu uma anistia para alguns clubes e jogadores que tinham suspensão. Então essa suspensão do Sanches caiu de 3 jogos para 1 jogo apenas. Só que o Santos, e esse jogo era exatamente o primeiro jogo contra o Independiente lá na Argentina, ou seja, ele não poderia jogar. Sim. Só que o Santos se consultou por um sistema que é o Comet, um sistema de registro de atletas utilizado aí pela Conmebol e que dizia que a punição dele tinha se encerrado em maio. Vamos mostrar a foto, Murilo, desse documento, que foi o que o Santos acabou utilizando aí como defesa. Então vocês vão perceber lá, tem todo o registro, tem a foto do Sanches ali e diz ali, ó, na parte que está destacada, ali no canto direito, fala, ó, 27 de novembro de 2015 a 24 de maio de 2018, cerrado, ou seja, essa punição estaria encerrada. Só que tem um artigo da própria Conmebol, que é o artigo 11.8, que diz que as suspensões automáticas são denominadas assim porque operam sem necessidade de que a unidade disciplinar informe ao clube ou ao jogador processado sobre as mesmas. Ou seja, quer transferir toda a responsabilidade para o clube. Por isso que os clubes brasileiros, quando querem saber se um jogador está punido ou não, se pode jogar ou não, eles enviam um documento para a própria Conmebol, para a Conmebol informar. Esse é um procedimento, né, que o próprio... Exato, Jó. E aí, eu te falo o seguinte, o pessoal fala, isso daí é muita várzea. Não, sabe por quê? Porque na várzea aqui no Brasil, se você for em qualquer competição oficial, tem um carinha lá com uma plaquinha e com uma canetinha, e você tem que dar o RG, ele vai falar, ó, você não pode jogar esse jogo, você foi expulso no último domingo. Então, quer dizer, a Conmebol nem isso consegue fazer, nem isso consegue organizar. Então, o Santos está errado, porque não se verificou corretamente essa situação. A Conmebol mais errada ainda pela demora, por não ter um sistema mais simples, de fácil acesso para os clubes verificarem isso, e a CBF também, porque não amparam seus clubes. Os clubes aqui do Brasil também não se unem. Você não viu uma palavra de um outro presidente de clube falando que isso foi uma vergonha, ou seja, não tem união nenhuma. E o torcedor rival hoje, que está dando risada do Santos, vai ser o que vai cobrar a Conmebol amanhã. Então, seria um momento agora desses times se unirem para esse tipo de coisa não acontecer. O Santos não deveria ter entrado em campo ontem. Uma sucessão de erros aí em várias instâncias, né? De uma questão básica, né? Exato. Primária, né? Futebol, primária. E aí, Edgar, lamentável. Dentro de campo também era o que mais ou menos a gente sabia que ia acontecer. Um Santos nervoso, um Santos pilhado, não teve a concentração e o planejamento necessário para lidar com um jogo em que ele teria que reverter um placar de 3-0. O Cuca treinou o time no dia anterior achando que ia ter que reverter um empate em 0-0, e aí o Santos não conseguiu render muita coisa. O Gabigol mais uma vez perdeu vários gols.
E aos 35 minutos do segundo tempo aconteceu o que já era previsível, né? A torcida começou a atacar bomba no campo de reservas do Independente, aquela confusão, alguns conseguiram invadir o campo, a polícia entrou, o Cuca foi defender um torcedor que levou uma gravata do policial, né? E falou que o torcedor já estava revirando os olhos ali, ele falou, eu faria isso por qualquer um, foi lá, se envolveu numa confusão com o policial também, mas vamos ouvir, Edgar, a palavra do próprio Cuca, que não amenizou para a diretoria do Santos, para as pessoas que administraram muito mal essa situação. Vamos ouvir. Hoje aqui, o que menos precisa hoje é falar mal do que aconteceu em cima de setores do clube que aconteceu. Eu não quero fazer isso. Mas pode amanhã até me mandar embora. Mas eu tenho que falar. O Santos tem que melhorar muito profissionalmente. O Santos tem que melhorar muito internamente, muito. Não é pouca coisa. Isso que ocorreu é um erro muito grande, é muito grave, porque é o beabá de situações que não pode ocorrer. E isso resulta em tudo que aconteceu hoje, né? E junto disso já vem outras ações de penhora de renda e o torcedor ele já vem pro campo, o torcedor louco da vida. Só vai minando o clube, né, Vinícius? Só vai minando, não, todo episódio foi vergonhoso. O Santos acabou demitindo um dos funcionários, o Felipe Nóbrega, um dos responsáveis aí pelo registro de jogadores, mas se eu sou o presidente do Santos, eu peço meu boné. Porque o senhor não sabe administrar nem o time de várzea, muito menos o Santos, que é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. E ontem, esqueci de falar, esse jogo foi encerrado aos 35 minutos do segundo tempo devido a essa confusão. Não sei se você falou, Vini, mas me passou batido, acho que é uma pergunta que o ouvinte está se fazendo. A gente falou do imbróglio, mas não falou o resultado. 0-0. Sem gols, tá bom. Até porque o Gabigol, que é o semigol, não é o Gabigol, é o semigol que ele não faz gol nenhum.